Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa playlist aqui de processo civil, fase instrutória. Nós estamos analisando a prova documental e nesse vídeo nós vamos falar a respeito da força probante dos documentos. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera. Então agora vamos falar um pouco a respeito da força probante dos documentos. O que é isso, né? O que é força probante dos documentos? Bom, quando a gente fala em força probante dos documentos, nós estamos procurando responder a seguinte pergunta: o que cada documento prova? Conseguiu perceber? Estudar a força probante dos documentos significa você estudar o seguinte: o que cada documento prova? Percebeu? E aqui nesse ponto, nós vamos ter que fazer uma distinção, que inclusive nós vimos no vídeo anterior, que é a distinção entre documento particular ou privado e o documento público. Tudo bem? Porque a força probante, ela vai ser diferente, né? Em termos de documento público ou em documento particular. Eu vou chamar a nossa lousa para a gente começar a sistematizar a matéria. Muito bem, galera. Então, continuando, nós vamos estudar agora a chamada força probante dos documentos. Ok? Força probante dos documentos. Olha só, nós já estudamos que a teoria geral das provas, né, é regida pelo princípio do livre convencimento motivado. Nós já falamos, né, sobre esse princípio. Isso significa, no caso aqui da prova documental, que o juiz deve considerar a prova documental em conjunto com as demais. Então é exatamente aquela ideia que nós trabalhamos de que uma prova, ela não tem um valor pré-estabelecido pela lei. Não existe um valor tabelado do quanto cada prova vale. Essa valoração ela é feita pelo juiz conforme o caso concreto. E o juiz ele não analisa uma prova isoladamente, mas sim ele deve examinar o conjunto de provas como um todo. Ok? Pois muito bem, se nós formos no artigo 405 do nosso Código de Processo Civil, nós vamos ver lá que os documentos públicos, então documentos públicos, ou seja, aqueles emitidos por um agente público, né? Eles fazem prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, chefe de secretaria, tabelião ou servidor, declarar que ocorreram em sua presença. Em outras palavras, né, isso significa que os documentos públicos, eles fazem prova da sua própria regularidade. Eles fazem prova da sua própria regularidade formal e eles também fazem prova da sua regularidade na sua formação. Então, os documentos públicos, de acordo com o 405 do CPC, eles fazem prova da sua própria regularidade formal e da regularidade na sua formação. Entretanto, o documento público não faz prova da veracidade do seu conteúdo. A veracidade do conteúdo não é provada pelo documento público. Então vamos exemplificar com um caso simples, né? Vamos pensar, por exemplo,
em um BO, ou seja, em um boletim de ocorrência. O BO, ele é um documento público. Tudo bem? Boletim de ocorrência, ele é um documento público. O que faz prova, né? O que o boletim de ocorrência ele faz prova? Bom, ele faz prova de que o particular, né, aquele sujeito que foi até a delegacia de polícia para lavrar o BO, compareceu. Então o BO faz prova do comparecimento do sujeito à delegacia de polícia ou ao posto policial e faz prova de que o particular prestou as declarações. Faz prova de que o particular prestou as declarações que estão contidas ali no BO. Tudo bem? Só que o boletim de ocorrência, ele não faz prova de que os fatos ocorreram daquela forma que está sendo narrada, que está sendo declarada. O BO comprova que o sujeito foi até a delegacia, compareceu até a delegacia, e faz prova de que o sujeito prestou aquelas declarações que estão escritas no BO. Mas não faz prova de que aquelas declarações são verdadeiras. Tudo bem? Entendeu? Inclusive, né, nós temos aí uma farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o boletim de ocorrência faz com que, em princípio, se tenha provado que as declarações dele constantes foram efetivamente prestadas, mas não que o seu conteúdo corresponde à verdade. Tudo bem? Isso é um entendimento já velho do STJ. Tudo bem? Mesmo desde antes do Código de Processo Civil de 2015, tá? Agora, e no caso, professor, dos documentos particulares? Porque nós estávamos falando agora de documentos públicos. Então, olha só. Documento público faz prova da regularidade formal e da regularidade na sua formação, mas não faz prova da veracidade do conteúdo. Pensa no exemplo do boletim de ocorrência para ficar mais fácil. E no caso dos documentos particulares? Bom, aí o tema é tratado pelo artigo 408 do CPC, né? E o 408 fala que as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, né, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Então aqui é diferente. A eficácia, a força probante do documento particular é diferente. Porque o 408 afirma que as declarações constantes do documento particular presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, em relação àquele que está assinando o documento. Essa presunção de veracidade, ela é uma presunção relativa, tá? Ela é uma presunção relativa, tá? Por quê? Porque pode ser que o sujeito que colocou as declarações lá no documento particular e ao final assinou esse documento, ele pode vir e alegar que ele assinou aquele documento porque ele estava sendo obrigado, porque ele estava sendo coagido. Tudo bem? Então aí eu tenho uma presunção relativa, porque ela pode ser elidida, ela pode ser quebrada por prova em contrário. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Muito bom. Avançando um pouquinho,
eficácia das reproduções. Então vamos lá. Eficácia das reproduções. Tá? Bom, aqui a gente tem que verificar o seguinte. Nós vamos ter uma reprodução do documento, tá? E aí a gente vai precisar fazer algumas divisões. Vamos começar com o documento público. Vamos começar com o documento público. Eu juntei no processo uma cópia de um documento público. Tudo bem? Eu juntei no processo cópia de um documento público. E aí? O que essa cópia faz prova? Quem diz pra gente é o artigo 425, mais especificamente inciso 3 do CPC. O 425, inciso 3 do CPC diz o seguinte: cópia de documento público faz a mesma prova que o original. Tudo bem? Então, se eu junto no processo uma cópia de um documento público, essa cópia faz a mesma prova que o documento original. Tudo bem? Então, se você for no 425, inciso 3, vai estar lá que as reproduções de documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público, tá? Ou conferidas em cartório, com os respectivos originais. Tudo bem? Elas fazem a mesma prova que o documento original. Muito bom. E no caso do documento particular? Bom, a regra muda, ela está prevista no 424 do CPC, tudo bem? E o 424, ele diz que a cópia do documento particular tem o mesmo valor probante que o original. Tudo bem? Então, cópia tem o mesmo valor probante que o original. Tá? Cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original. Só que cabe ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Tudo bem? O STJ tem decidido que, se o documento particular está autenticado, ele tem a mesma força probante do original. Tá? Então, isso é entendimento, aqui eu estou falando, jurisprudencial do STJ. Se o documento está, se a cópia do documento particular está autenticada, a cópia faz mesma prova que o original. Professor, e se não estiver autenticada? Aí o valor do documento vai depender de uma impugnação do adversário. Como assim, professor? Explica melhor. Juntei no processo uma cópia de documento particular, mas essa cópia não está autenticada. Veja, a parte vai ser intimada para, se quiser, a parte contrária, né? Ela vai ser intimada para, se quiser, impugnar aquele documento. Mas se não houver essa impugnação, você presume que o documento é autêntico, que o documento é verossímil. Tudo bem? Então, se houver cópia autenticada, a cópia tem o mesmo valor que o original. Sem delongas. Se a cópia não for autenticada,
Aí você vai ter que analisar se a parte contrária vai impugná-la ou não. Se a parte contrária não impugnar, tranquilo, tem aí o mesmo valor. Tudo bem? Muito bem. Professor, e no caso de cópia de peças do processo? Nós vimos cópia do documento público, cópia do documento particular e cópia de peças do processo. O artigo 425, agora inciso 4 do CPC, ele diz que as cópias de peças do processo fazem a mesma prova que o original. Então, cópia faz mesma prova que o original. Tudo bem? Bem tranquilo. Depois dá uma lida no 425, inciso 4, que ele vai falar as cópias reprográficas de peças do próprio processo, declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Tudo bem? Então, via de regra, se não houver nenhum tipo de impugnação, a cópia faz a mesma prova que o original. E por fim, nós temos os documentos digitalizados. Nós temos os documentos digitalizados, tá? Agora veja, nesse caso, novamente, eu tenho cópia, mesmo valor que o original. Isso, quem diz pra gente, é o mesmo artigo 425, agora no seu inciso 6. Então, documentos digitalizados têm o mesmo valor que o original. Tudo bem? Tranquilo? Salvo, né, faço sempre essa ressalva, se houver uma alegação de que aquele documento ele foi adulterado. Você percebe que, para o Código de Processo Civil de 2015, as cópias elas têm o mesmo valor que o documento original. Tudo bem? Então, as cópias elas têm o mesmo valor que o documento original. Tudo bem? Só fica a ressalva de que, eventualmente, a parte contrária ela poderá impugnar aquele documento. Tá bom? Sobre prova documental, nós ainda não terminamos. Eu ainda quero falar a respeito da falsidade da prova documental. Mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parando por aqui. No próximo encontro, a gente retoma o conteúdo. Até lá!